informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Boa noite pra todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. E aí, Manu? Oi, gente. Tamo aqui também com a Bruna. Oiê, boa noite, gente. E com o Léo. E aí, boa Léo? Noite. Tô empolgado, eu tô feliz. Candidatos a falecida Bruna veio. Convidados educados. Convidados educados. Temos a presença da Bruna, falecida Bruna. Falecida Bruna. A gente revive ela toda semana quase. Na verdade, eu sou um zumbi. Ela é um zumbi. Já falamos Quem não, sobre né, isso, Bia? inclusive. Aí, pra quem não sabe, a gente tá gravando nos domingos. E domingo tem aquela coisa meio down, assim, né? Mas, pô, chega a hora de gravar, o cara fica faceiro, dá uma melhorada, né? Dá uma coisinha. Vocês não sentem? Vale por ti. Hoje eu acordei feliz. Eu sentiria algo se eu não estivesse morta. Hoje eu acordei pra sorrir e mostrar os dentes. Hoje eu acordei pra matar o presidente. Saudades de matar o presidente. Bons tempos aqueles, A né? gente pode falar isso na mídia? A gente pode falar que a gente mataria o presidente? É tipo o Gabriel Pensador, assim. Essa música isso que eu falei é Charlie Brown. É apenas poesia, gente. Estamos apenas citando músicas. Isto não é real. E eu não disse qual E presidente não também. reflete as opiniões da Rádio Armazém. A gente começou cedo hoje, né? Não, e o Charlie Brown é muito bom. No entanto, a do Gabriel Pensador foi perseguida, né? Ela foi censurada e tal. O Charlie Brown, se não me engano, não foi. Foi? Acho que não. Se é que leva ele a sério, levava. Mas é que Charlie Brown era muito rápido, ninguém conseguia perseguir ele. Ele tinha um skate. É verdade. É um ponto. Ai, gente, hoje a gente vai falar sobre automóvel, carro. O famoso vrum vrum. Eu não sei, não tem. O Relâmpago Marquinhos. Exatamente. Eu não gosto de carro. Ué, por que não? Não sei, eu acho uma coisa meio brega, assim, se interessar por carro. Um carro tem que ter, tipo, as 4 rodas e te levar de um lugar pro outro. Não, mas nem Mais isso. do que isso, mais do que... pode ter 3 rodas, caso funcione. Enfim, não tenho preconceito com o número de rodas de um carro. Mas discutir mais do que isso, eu já começo a ficar com preguiça. E é isso, meu pensamento Tá, sobre ok. carro. Obrigado, foi ótimo vir aqui no programa. Que bom que esse não é um programa sobre a nossa opinião. Esse é o programa onde a gente dá as nossas verdades e segredos e onde a gente lê o Wikipédia. Pra quem tá chegando agora, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia, tenta se divertir enquanto lê ele, conversa um pouco sobre o assunto. E é isso, no final do programa a gente lê um desabafo. Se alguém quiser mandar um desabafo pra gente, pode mandar lá no curioscat.me/tibicoaltair. Nos segue também nas redes sociais, @tibicoaltair. Segue a Rádio Armazém nas redes sociais, @radioarmazém.net. E se você sintonizou na rádio agora, ou tá ouvindo a gente no Spotify, ou em algum outro agregador de podcast, liga na rádio mais cedo. A programação noturna começa todos os dias às 6 horas. Com mercearia, às 7 horas tem Sabrosa, e às 8 tem Freud Explica. E às 9 tem Tibico. E agora? Eu tô ficando bom nessa coisa de mandar esses disclaimers assim no começo do programa, porque antes eu me enrolava muito pra falar isso. É a prática. É isso aí. Eu tô pegando a prática já. 1 ano e meio depois, o cara tá finalmente conseguindo fazer. Imagina se tu pudesse tomar nota disso e só ler. Não, eu tenho que saber de cabeça. É tipo dirigir um automóvel. É tipo dirigir um automóvel, exatamente. Exatamente. As pessoas esquecem como dirigir, será? Não, é tipo bicicleta. Não esquece como dirigir, eu acho. Só Porque se tu as tiver, pessoas tipo assim, um problema... Fala... O que as pessoas esquecem é trovar. Isso o cara desaprende. Não, mas dirigir é tipo... Eu acho que dirigir é muito parecido com bicicleta. Tu senta no carro, tu manja como que faz, saca? A diferença grande que às vezes pode acontecer é de tu ter algum trauma, assim. Por exemplo, se tu pecha o carro ou coisa do tipo, tu meio que fica... Não é que tu esqueceu como dirigir, mas tu perde a habilidade por desatenção, sabe? Ou se distrair com a mão também. Tipo, Com a mão? tá acostumado a dirigir com mão inglesa e daí dirigir, tipo... Isso. na outra mão, Tá acostumado a dirigir de um jeito sempre por uma rua que de repente muda a mão da rua, sabe? Eu mesma já tive esse problema muitas vezes. Teve? Teve. Como é que foi? Aparentemente, eu comecei a dirigir no Reino Unido ou na Austrália, porque me acontecia de sempre estar na contramão. Sempre. Eu não sei, tem alguma coisa na minha cabeça que ia quebrar. Quando eu É tive... que tu Quando veio do eu... mundo do espelho, né? Falei. É. A Manu, pra quem não sabe, ela veio do mundo do espelho. Ela é uma destra canhota. Às vezes tu fala direita, ela dobra pra esquerda. É umas loucuras assim. Ah, Quando eu era ia... criança, eu via as coisas de trás pra frente, espelhado.
E daí as freiras lá da escola que eu estudava, elas não gostaram muito, e inclusive me recomendaram trocar de escola. Foi isso. Eu tive esse problema quando eu trabalhei de Uber na Suécia. Ah, sim, complicado lá, né? É. Tu trabalhou de Uber na Suécia? Não. Ah, eu quis ir, mas aí eu pensei, vou perguntar. Até porque eu acho que na Suécia eles só andam de carruagem. Não sei, a Suécia me parece muito chique pra ter carro, entendeu? Carro é uma coisa meio... Entendi, eu não consigo aceitar. Eu acho que eles só andam ou de carruagem, ou talvez helicópteros que voam bem baixinho, assim. Sim, pra não tocar no chão. É tipo isso, um carro, só que não toca no chão. Perfeito, ok. Sim, acho que helicópteros que voam bem baixinho não seriam, tipo, incrivelmente perigosos pra qualquer coisa um pouquinho mais alta? Ai, Bruna, tu quer tudo também, né? Não dá pra ter estilo e segurança ao mesmo tempo. É uns e dado que na Suécia... uns drones. Dado que na Suécia eles gostam de heavy metal, death metal, essas coisas, eu acho que eles não querem segurança também. Eles querem loucura. Eles querem uma vida radical. É um ponto. Bom, automóvel, do grego autos, que significa por si próprio, e do latim mobilis, que significa mobilidade, como referência a um objeto responsável pela sua própria locomoção, ou carro, que vem das línguas celtas, através do latim carru, é um veículo motorizado com rodas usado para transporte. A maioria das definições de carro diz que eles correm basicamente em estradas, acomodam de 1 a 8 pessoas, têm 4 pneus e principalmente transportam pessoas em vez de mercadorias. Que viagem, né? Carro vem do celta. Tipo, a palavra carro vem da língua celta. Eu achei isso. E o celta é um carro. Caraca. E aí a gente chega no círculo completo, Guria, é isso, galera. Tá tudo ligado. E o celta é o carro do Guilherme. Que Guilherme? Guilherme Boulos. Meu Deus, tá tudo escrito. Tá escrito nas estrelas. Guria, eu tô em choque. Inclusive, o celta dele é prata. É um celtinha prata. Pode olhar pro céu. Não vai chover hoje. Porque o céu tá prata. Perfeito. Céu tá prata. Não tá preto, no caso. Perfeito. Perfeito. Inclusive, aproveitando para fazer alguns comentários, o tema de hoje foi motivado pelo debate que foi feito pela Rádio Gaúcha dos candidatos a prefeito em Porto Alegre, que eles estavam dentro de carros. Vocês assistiram esse debate dos carros? Eu não consigo responder isso sério. Eu só vi memes no Twitter, é isso. Eu vi só os memes Eu também. ouvi. Tu ouviu o debate na rádio? Eu ouvi alguns trechinhos na rádio. Como é que tava? Ruim. Ah, perfeito. Então tava no padrão mesmo. Pior que um motor da Ford. Pior do que colocar a ré num carro Ford que tranca, assim, é horrível derrotar. É pra trás, né? É bem pra direita e pra trás, mas todos os modelos dão uma trancada na hora de botar. Todos. É tipo uma piada. Sabe quando, tipo assim, eu não sei... Tipo assim, sabe quando o cara procura um problema de computador, um problema tipo de computador, de Windows, sei lá o que, de algum, sei lá, do Discord, no Google, e aí tu encontra um fórum de 2006 que alguém teve o mesmo problema, e aí tu resolve com a ajuda da pessoa do fórum. Então, essa cultura que a gente tem geracionalmente de procurar problema de computador no Google, eu também tenho com problema de carro. Quer dizer, a gente tem com problema de tudo, vocês devem ter com vários outros problemas na vida de vocês, e com carro inclusive. E aí eu tava jogando, tipo, problemas de carro, no caso do meu carro, que é um Ford Fiesta, 99, bem bonitinho, coitado ele, bem fudido, mas carinhoso, gosto muito dele. E ele tem esse problema de botar na marcha ré, né? E eu achava que era um problema consertável. Eu achava que, tipo assim, tu tenta botar na ré e ele dá uma travada, assim, às vezes não entra direito, tem que, tipo, apertar a embreagem de novo e puxar melhor e tal. E aí eu botei isso no Google e basicamente isso é um meme entre a galera que, tipo, é aficionada por carro, tá ligado? Tipo, o Ford tem esse problema de ré, vários Ford tem esse problema de engatar a ré, sabe? E aí eles, tipo, zoam as pessoas por isso e tal. É a maneira do Henry Ford dizer que por mais que a gente queira viver o passado, a gente tem que ir pra frente. Perfeito, é sempre pra frente, sempre tocado. Mas aí, eu tava lembrando desse debate de Porto Alegre, eu tava pensando nesse debate de Porto Alegre e como essa estética de, tipo, a gente fala de política dentro de carro tem muito a ver com esses youtuber conservador que odeiam PT e coisa assim, sabe? Esse cara! Esses comunistas! Deixa eu até achar o nome desse cara. Fala aí, Léo, sobre carro enquanto eu pesquiso aqui.
Falo, eu não tenho um carro, mas machista pediu só pro cara falar de carro, né? Impressionante. Não, é porque eu tô ligado que tá sempre atento. sempre tem, mas ele tá atento, né? Porque ele é homem, então Claro, ele ele deve entende estar de carro, atento. Ele deve estar atento, foda. atenção. E as mulheres Eu me demito dessa desse conversa programa. não podem falar sobre carros. Ai, fala de carro, Emanuele, vai. Fala de carro aí. Não sobre. Ah, tá. Tu acha que porque é homem pode mandar em mim? Não falo. Ah, eu não tô encontrando o cara, mas é aquele cara de óculos escuros que fala coisas absurdas e que vai tocar aí na troca de um intervalo pro outro. Mas o Léo tinha alguma coisa pra falar, era por isso que eu falei pra ele. Não, eu tenho. Ah, Vamos porque falar. as mulheres não têm nada Ai, pra não. falar. Porque, de fato, o nosso cérebro é vazio e a gente só pensa em garotos e maquiagem o dia inteiro. Se recolha a sua Garoto. insignificância no assunto carros, Bruna. Mas eu não tenho carro, né? Eu dirijo o carro que é do meu irmão / da minha mãe. E inclusive eu vou levar ele na oficina essa semana, porque eu bati o para-choque. Bati não. Eu raspei no meio-fio e o para-choque está quebrado. Ah, acontece. Menina do céu, parece a minha irmã. A minha irmã é a pessoa mais azarada de carro do mundo, assim. No momento eu tô me lembrando da vez onde ela andou, sei lá, umas 3 ou talvez 4 quadras com o freio de mão puxado. Mas isso é um clássico. Meu Deus. Mas, cara, ela, tipo, saía fumaça do motor e ela ficou, tipo, mas o que tá acontecendo e tal? E ela continuava andando até se ligar. Ai, coitada da minha irmã, ela é muito azarada, pelo amor de Deus. Ah, mas não, esse é um grande clássico. Andar com freio de mão puxado é um clássico do distraído, né? Da Então, pessoa mas distraída. eu já tentei andar, tipo, com o freio de mão ligado e tal. E daí ficou só girando, assim, sabe? Eu não sei do lugar. Talvez fosse porque o chão era de terra. Ou porque o freio era bom. É, mas enfim, ficou só girando, assim, não saía do lugar. Só que ela, coitada, ela conseguiu andar, tipo, vários quilômetros. Basicamente, quase pegou fogo nas coisas. Tipo, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque tudo que eu sei é que tem um motor dentro daquela caixinha da frente do carro. Mas aconteceu sérios problemas ali. Uma cagada que eu fiz já também foi descer uma lombadinha com a marcha ré engatada. E aí o carro não entendia, que ele tava no ré e tava descendo pra frente, sabe? Meu Ei, Deus. Isso deve ter sido tenso. Aí ele deu tipo, piscou um negócio no painel, aí eu vi que tava errado, mas eu fingi que eu não sabia o que tava acontecendo pras pessoas que estavam junto no carro e disse que tava tudo bem. Eu tenho poucas experiências dirigindo carros, porque eu não tenho carteira de motorista, mas uma das poucas que eu tenho foi quase ser presa. Dentro do FSM. Então, assim, não dá pra tentar aprender a dirigir dentro do FSM, gente. Os guardinhas, Caso eles você são esteja pensando. doidos. Eles são, assim, ó, sedentos pra te dar uma mijada. E aí... E eles sentem Faz o cheiro surpresa. da falta de habilitação. Sim, eles são... eu fazia... Eles são... Eles sabem. Vou falar uma palavra, não vou descrever com o que eu ia falar. Mas, enfim, foi intenso. Não me arrependo. Foi divertido. Mas Não, tem um lugar... eu acho muito curiosa essa ideia de habilitação e de licença pra dirigir. Porque lá na roça não tem isso. Lá, se tu tem altura pra alcançar o pedal e a direção e ainda enxergar pra fora, Tu tá dirigindo. tu tá habilitado. Alguém vai te ensinar e tu vai sair dirigindo. Nunca vi isso de ter que fazer uma prova pra dirigir. Tá, e tu tem altura pra alcançar o pneu e enxergar pra fora? Não em todos os carros, mas... Não, é realmente nem em todos os carros. Uma coisa que já rolou comigo foi na UFSM, logo que eu tava começando a dirigir, tinha recém tirado a carteira, apagar 3 vezes enquanto saía do estacionamento, e o guardinha perguntou se eu tinha carteira, eu disse que sim, ele pediu pra ver. Que abusado. E eu mostrei, mas o guardinha, eu tinha realmente. O guardinha da guarda do campus ali. Se fosse Da eu, guarda dizia, do nem campus. parece, né? Nem parece. Ai, cara. Até Mas eu apesar duvido de seu tudo isso que eu falei, eu sou um ótimo motorista. Fazer aqui o disclaimer. Não, eu sou um péssimo motorista. Eu preciso garantir que, tipo... Eu gostaria muito de cuidar melhor do meu carro, mas eu destruo ele em várias pequenas pechadinhas e batidinhas em todas as coisas ao redor. Tipo, meio fio já pechei. Pelo menos eu pechei poucas vezes em carro dos outros, que aí tu precisa, né, se responsabilizar pela pechada em carro dos outros. Maurício, Mas algumas vezes eu já pechei. O Maurício, ele apenas atropelou uma velhinha.
Eu tenho apenas um histórico de atropelamento de idoso. Que tá em algum dos nossos programas. Já falamos sobre isso. Ouça, a gente vai deixar na descrição qual é o programa em que o Maurício atropelou uma velhinha. É o programa sobre idosos. É a história lá contada. Muito apropriado. Então, passando o automóvel aí. Então, mas depechar o carro, tipo, em poste de garagem, meio fio. Uma vez eu apertei o carro, eu tava tentando, tipo, era um beco bem pequenininho, eu tava tentando, tipo, dar ré com o carro, tava horrível. Fui tentar fazer um balão. Aqueles negócios de ferro que tem nas calçadas, pro cara não subir na calçada, me rapei naquilo. Cara, eu sou um péssimo motorista, eu tenho que admitir que eu sou ruim mesmo. Tipo, é um perigo me botar na rua. Me deram carteira de habilitação e eu desconfio de quem fez isso. Eu dirijo bem até em estradas decentes, assim, que o cara tem que manter uma velocidade legal, ficar atento se eu dirijo bem. Mas manobrar em espaço fechado, eu sou negação, não interessa. Manobrar em espaço fechado, espaço pequeno, entrar e sair de vaga de garagem, fazer baliza, eu preciso de muita ajuda, muito cuidado, eu faço isso com bastante calma e bem devagar. Eu tento fazer. E eu até me orgulho de conseguir às vezes, entendeu? Eu considero que fico feliz. Pontos pra mim. Pra mim não tem isso de fazer bem, fazer mal. Se o carro estiver inteiro no final, não importa que arrancou uns pedaços, entendeu? Pra mim tá bom. O carro e o motorista tem que estar inteiro. Tá, mas também, sei lá, alguém que estiver fora, também a gente tem que... alguém que estiver fora também tem que estar inteiro. Não, eu acho que tudo bem, porque a gente tem que escolher um ou outro, sabe? Não dá pra ter tudo. Isso, será que eu vou estacionar ou se eu precisar, por exemplo, atropelar alguém pra estacionar, eu vou lá e atropelo. E aí o critério do Maurício é se a pessoa tem mais de 60 anos. Isso, cada um tem os seus critérios, esse é o meu. Eu também vou ter um ônus pra ganhar meu carro. Que horror. Não, eu adoro velhinhos. Eles podem ser ótimos, às vezes, não sempre. Não, é verdade, eu amo todos os velhinhos, até que se prove o contrário. Alguns deles são horríveis, mas eu não tenho preconceito com idoso. Os preconceitos com idoso que eu tenho, eu já explanei lá no nosso programa sobre idoso. Mas é normal, como qualquer outro tipo de faixa etária, eu tenho preconceito também. Juntando os dois temas, tem algum dos vídeos do Choque de Cultura que algum deles fala que com o tempo também dá pra juntar muita burrice. É verdade. Então nem todo idoso é sábio. O cara acumula conhecimento, acumula burrice também, isso é bem verdade. Carro é uma parada que meio que destrói a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Tipo, essa ideia de tipo, não, eu tenho que botar o meu carro aqui, tem que ter um espaço pra carro, tem que ter, tipo, um jeito do carro entrar, tem que ter uma maneira, tem que ter um mundo tem que ser desenhado de certa forma pros carros e tal. Isso é bem constrangedor e estranho, porque eu penso em coisas como, por exemplo, eu não sei, os nossos ouvintes talvez estejam em cidades mais modernas que Santa Maria, mas Santa Maria, assim como todo o sul do mundo, tá em modernização, né? Então a gente tem um shopping que abriu, sei lá, uns 3, 4 anos aqui em Santa Maria, que é o Shopping Praça Nova, que fica no cu do mundo. Tu só consegue acessar aquele lugar se tu for de carro. E ele é 100% planejado pra te entrar de carro nele. Tipo, não tem diferente, por exemplo, do Royal ou do Santa Maria Shopping, que, tipo, tu tem um acesso minimamente agradável pra te entrar de a pé. Aquele shopping não, cara. E eu fico meio chocado quando eu penso em umas coisas assim, sabe? É brega, entendeu? É brega, é uma forma de vida brega. Reforço o meu ponto de que carro é uma coisa muito brega. Chique é tu andar, caminhar pelo centro. Nossa, que saudade de, tipo, caminhar pelo centro, dar uma banda e passear. Chique é tu caminhar pelo centro, entrar no shopping, tá ligado? Olhar uma loja tranquilo de a pé, ir embora, olhar as lojas que estão na rua, sentar numa praça, comer um negocinho, encontrar um amigo, conversar. Eu mesma, se fosse rica, ia andar só de carruagem. Com cavalos robôs, porque eu tenho pena do cavalo. Mas... Isso é um tipo de carro. Não é. É um automóvel, vai precisar de roda, Vai relinchar. Mas, cara, foda-se, eu posso botar um relincho na minha buzina. Não. Uma vez a gente foi pra Ijuí, o cara tinha uma van, ele fazia táxi de van, e ele tinha relincho na buzina, ele tinha barulho de bebê chorando na buzina, ele tinha sai da frente corno na buzina, era bem engraçado, a gente se divertiu muito. Eu gosto de buzina personalizada, eu acho que está... Eu acho que, tipo, eu recomendaria. Fundação Tibico Altair recomenda buzina personalizada. Mas sabe que, na real, eu não gosto de dirigir e eu culpo apenas os meus pais por isso. Porque a minha mãe dirige muito bem mesmo. Ela nunca se envolveu em nenhum acidente, nada. E ela dirige tão bem que ela é meio convencida disso. Então ela faz umas coisas meio loucas, assim, tipo, dirigir e trocar de sapato ao mesmo tempo, sabe? Fazer, tipo, 300 coisas enquanto dirige. Então toda vez que eu vou andar de carro com a minha mãe, eu ando, tipo, agarrando as unhas no banco e pensando assim, bom... É isso, eu vivi a minha vida até aqui, fiz o melhor que eu pude, eu já dou a morte como certa, porque se não for, no final, pelo menos ganhei alguma coisa. E o meu pai, essa é uma situação, não quero, eu acho que isso já teria prescrevido, não sei. Se o meu pai tivesse me ensinado a dirigir quando eu era menor de idade, ele teria me ensinado num lugar que era tipo à beira de um rio, assim.
Então eu tinha muito medo de dirigir e aprendi a ser muito cuidadosa dirigindo, mas também aprendi a ter muito medo. E daí, hoje eu não gosto de dirigir. Não. É isso. Ah, tá. Achei que ia ter algum fenômeno mais tenebroso. Que eu chegava a sonhar, às vezes, que eu caía dentro do rio. Ah, e dó. Meu Deus. Não, amiga, você já falou sobre isso na terapia? Ai, guria, pior que não, mas é um trauma que tá tudo bem pra mim. Tipo, eu... Não faço questão de dirigir. Eu acho que meu pai foi sábio, é tipo, tu vai tomar cuidado sim. Aprendi a dirigir com a minha irmã, bem legal. Depois eu fui pegar o carro sozinho algumas vezes, tipo, escondido dela, assim. O carro que eu tenho é da minha irmã, ele foi do meu pai, aí depois ele foi da minha irmã, clássico de irmão mais novo, que tipo, vai herdando as coisas dos irmãos mais velhos, sabe? Foi do meu pai, foi da minha irmã, e aí eventualmente se tornou meu. Ele tá na família há literalmente 21 anos, e aí, tipo, é uma herança, né, vai ficar. E aí, tipo assim, eu dirigia ele com a minha irmã, depois eu dirigi ele com a minha outra irmã, e eventualmente eu comecei a pegar ele sozinho pra sair de madrugada, assim, porque eu queria tirar a carteira, né. Aí eu, tipo, treinava a dirigir sozinho, cara. Agora, pensando agora, bem ousado isso da minha parte. Nossa, ele é louco, gente. Eu achei isso ele louco. É louco. Não, ousado no mau sentido. Eu tô me sentindo mal de ter feito isso, por causa que se me pegassem, eu tava muito fodido. Quanta ousadia. Ai, impressionado. Para. Vocês estão me tirando hoje. Olha, isso é bullying, tá pesado. Vou seguir lendo. Os carros entraram em uso global durante o século XX e as economias desenvolvidas dependem deles. O ano de 1886 é considerado como o ano de nascimento do carro moderno, quando o inventor alemão Karl Benz patenteou seu Benz Patent Motorwagen. Os carros tornaram-se amplamente disponíveis no início do século XX. Um dos primeiros carros acessíveis às massas foi o 1908 Modelo T, um carro norte-americano fabricado pela Ford Motor Company. Os carros foram rapidamente adotados nos Estados Unidos, onde substituíram carruagens e carros puxados por animais, mas demoraram muito mais para serem aceitos na Europa Ocidental e em outras partes do mundo. É isso aí, né? Às vezes as pessoas têm resistência a uma inovação tecnológica. Normal. Quando todo mundo começar a usar helicóptero que voa baixinho, vai ter resistência também. Claro, é. Mas tem gente que atira em drone. Mas se parar pra pensar, daí as pessoas que não têm resistência é só botar o seu helicóptero que voa baixinho perto de quem tem resistência e acabou o problema. Tu quer dizer que tu tá tipo na matar? Vocês que chegaram a essa conclusão. Ok, é. Isso não reflete as opiniões da Rádio Armazém. Os carros têm controles de direção, estacionamento, conforto para os passageiros e uma variedade de luzes. Uma variedade de luzes. O que seria uma variedade de luzes? Não, parece que tá descrevendo um disco voador até, em certo sentido. Né? Que deve ser bem confortável. Não, e se a gente for para pensar, o carro é uma parada que, entre outras espécies... Se existissem outras espécies do gênero Homo que não têm a habilidade, que não conhecem carro, por exemplo, que vivem no interior da Terra, que é uma das teorias da conspiração que eu mais gosto, que existe a Terra Oca, né, com outras espécies de humanos dentro, se a gente chegasse lá com um carro, ia ser muito do caralho. Eles iam ficar chocadaços, imagina, ia ser tipo um disco voador, entendeu? Tipo, a teoria da Terra Oca, eu não sei se vocês conhecem, mas dos ela intraterrestres? Dos intraterrestres e outras coisas assim. Ela testa que a gente tem pelo menos 2 entradas pra Terra Oca, que é nos polos, e que a Terra, na verdade, é oca por dentro e ela gira, e esse giro da Terra normal, né, ela é esférica, não tem nada a ver com a Terra plana, é outra história. Ela é esférica. A Terra não é plana. A Terra tá longe de ser plana. Um segredo que esse programa já revelou. Já revelou. Agora, tem um segredo que a gente não sabe ainda se a Terra é oca ou não, porque a Terra ser oca é interessante isso daí. E aí o que acontece assim, pela Terra girar, dentro da Terra, a gente também tem uma certa gravidade que a gente fica, tipo, do lado de dentro dela, entendeu? E que se tu olha pra cima, por exemplo, tu olha o outro lado de uma abóboda, assim, entendeu? Tipo, como se estivesse dentro de uma esfera mesmo, só que encostado na parte de fora, assim. Guria, deve ser uma loucura. É uma doideira. Nisso, tu né? consegue, tipo, de noite tu enxerga as cidades do outro lado. Tu é tipo um rato numa bolinha muito grande. Exatamente isso. E aí a ideia é que talvez lá dentro exista... Imagina, na verdade, a gravidade é as pessoinhas ali correndo, entendeu? É isso Guria, Einstein totalmente errado, que otário! Não, nossa, pô, calma aí. Senhora. A teoria da Terra Oca. Aí tem... Como a Terra gira no Equador, a Terra se sustenta. Nos polos, como não gira, a Terra não se sustenta. Então é ali que abre os buracos, entendeu? Dentro da Terra vivem seres humanos ou alguns seres de algum outro tipo de seres. E aí, tipo, a gente fica lá... Desculpa, eu interrompi pra ler as mensagens.
Eu passei um bilhetinho, a gente passou bilhetinhos pro Maurício. A gente passou um bilhetinho aqui durante a gravação. Mas aí, eu posso... É um processinho pra Rádio Armazém. E dentro ficam... palavras que foram faladas. Tá chegando aqui os processos agora. E dentro ficariam esses tipos de alienígenas, entendeu? Essas pessoas humanas de outro tipo que seriam os responsáveis pelos discos voadores. Porque ninguém viria de longe, de outro planeta muito longe pra ver a Terra. No entanto, a gente tem discos voadores. Então de onde eles vêm? De dentro da Terra. Essa é a teoria, entendeu? Só que ninguém nunca fala, se a gente entrar pra dentro da Terra com um carro, eles vão ficar malucos também. Porque tem várias luzes. Eu tenho em minhas mãos aqui uma dica cultural da Fundação Tibico Altair, que eu posso passar para nossa audiência agora. Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne. Tô lendo, recomendo. Conta mais. É basicamente um cientista que lá em 1863, quando não tinha carro direito ainda, decide que vai viajar para dentro da Terra baseado no que um outro cientista muito mais velho falou, e tinha um mapa, e aí ele segue esse mapa, mas sem garantia nenhuma com o sobrinho dele. Divertido. Parece viagem sem garantia, eu sou a favor de viagem sem garantia. Gosto. Dá pra fazer isso de carro. Dá. Eu acho que eu já vi um filme desses. Mas só Tem filme. Sempre que eu ando com o meu carro é uma viagem sem garantia. Tenebroso. Ai, meu Deus. O quê? Não só porque eu sou um mau motorista, mas porque o carro é ruim, mas ok. Vamos lá. Passageiros e uma variedade de luzes. Ao longo das décadas, recursos e controles adicionais foram adicionados aos veículos, tornando-os progressivamente mais complexos. Estes incluem câmeras de marcha ré, ar-condicionado, sistema de navegação por satélite e entretenimento no carro. A maioria dos carros em uso na década de 2010 é impulsionada por um motor de combustão interna, alimentado por combustão de combustíveis fósseis. Os carros elétricos, que foram inventados no início da história do carro, começaram a se tornar comercialmente disponíveis em 2008. Carro elétrico é outra viagem, assim. Assim, Deus me livre alguém descobrir. Mas eu gosto do Tesla. Eu odeio... inclusive agora eu lembrei da Grimes tendo o filho do Elon Musk. A gente já falou sobre isso em outro programa. Que horror, queria ter poder desembrar mas isso. o Tesla são conceitos... Eu vou ler uma frase do cara da... Mas meu ponto é, eu tô louca que pra China quebre isso e sai fazendo um monte de Tesla mesmo. Inclusive, eu aceito o meu com um carimbo de comunista, entendeu? O cara da Huawei já disse, tudo que a Tesla faz a gente consegue fazer melhor. Tipo, ele disse isso com todas as letras. A China é tudo pra mim. E vai vender no AliExpress. E vai ser tipo, sei lá, $200 um Tesla no AliExpress. Isso é um ponto muito importante. Porque tu vai ter que esperar mais ou menos uns 6 meses e o carro vai chegar de surpresa em um momento que tu vai ter esquecido que tu já tinha comprado aquilo. E vai vir talvez ele seja bem pequenininho. Não, e vai vir com uns pacotes de semente junto. Mas o meu ponto principal é, vocês sabiam que não dá pra comprar um carro pela internet? Então vai dar, tipo, tu tem que ir na loja pra comprar um carro. Como assim? Tu não pode, tipo, comprar um carro na internet e, tipo, alguém vir entregar. Tu tem que ir no lá. Mercado Livre tem carro. E no Facebook as pessoas vendem carro também. Talvez carro de segunda mão tu possa comprar na internet. Não, mas eu acho que, tipo, em algum momento tu tem que encontrar a pessoa que tá vendendo o carro, entendeu? Não, isso tem que... Porque vocês até têm que porque se a pessoa vai levar o carro pra ti, ela chega de carro e vai embora como? Mas sei lá, não dá pra dizer, tipo, deixa o carro lá na portaria que depois eu pego. Não, vocês têm que se trocar uns documentos. O que tu pode fazer, no entanto, é a pessoa assina o documento e passa pra ti já assinado. Tipo, sei lá, deixa dentro do carro, tá ligado? Isso dá pra fazer. Só que isso é pra carro usado, que eu sei que tem documento pra passar. Carro novo não tem a menor ideia. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Eu pensei, tu paga um dinheirão por um carro e ainda tem que sair de casa pra comprar ele. Tu tem que comprar e tu nem tem um carro, porque se tu tá comprando tu vai ter que ir a pé. Como é que o cara vai até a revendedora? Tipo... Isso não faz normalmente a vendedora fica nos pontos nem um pouco acessível pra pessoas que não têm carro, o que não faz nenhum sentido. Como é que eu vou chegar naquela revendedora no meio da faixa velha pra comprar um carro se eu não tenho um carro? É um absurdo. Eu vou ter que pedir carona, tem noção do ridículo que é o pedir pegar ajuda pra alguém? ônibus. Vou ter que pegar um ônibus, puta que pariu. Porra, foda. Vamos ler sobre ar-condicionado. Por favor.
Que tem nos carros. Os carros tem. Alguns deles tem. O meu não tem. O teu tem? Mas vários tem. Não tem. O meu não tem nem o vento, na real, porque ele estragou. E eu não sei. E a gente não consegue arrumar. Não é nem que eu não queira arrumar. É que não existe, tipo... Não existe um luthier de carros habilidoso o suficiente pra entender os problemas do meu carro, tá ligado? Só pra dar uma... coisa que eu... Tipo assim, não funciona o pisca do carro, só que só no dia que tá úmido. No dia que tá úmido ele para de funcionar. Então eu já meti... não, vai chover, eu vou evitar sair de carro nesse dia, entendeu? Inclusive, a gente falou em carro e falou em China, que falou em comunismo. O quê? Cuba. Cuba tem carro e não é brega. Meu Deus, comunismo é tudo pra mim. Porque eles consertam os carros, porque eles não têm mais carros novos. Eu deveria levar meu carro pra Cuba, porque o mecânico lá com certeza saberia consertar. Exatamente. Além de que os carros que tem em Cuba são muito mais legais e estilosos do que esses carros que tem agora. Demais. O que eu ia dizer tem a ver com isso, porque eu ia comentar que sem ar, sem vento, a gente anda com o vidrinho aberto, e os carros antigos têm o famoso quebra-vento ali na frente, né? Sim. E os carros antigos de Cuba têm isso, e eu acho isso muito tileira. Cara, eu sinto falta disso. Eu queria que tivesse alguma coisa assim no meu carro, porque o vento dele não funciona, então eu preciso andar de vidro aberto até mesmo no frio. Eu preciso andar com o vidro aberto para não embaçar dentro do carro. E se eu tivesse um quebra-vento, eu poderia abrir só um pouquinho do vidro, entendeu? Eu não precisaria, tipo, abrir todo o vidro arregaçado para entrar um pouquinho de ar. Porque tu abre todo o vidro e ainda assim entra pouco ar no carro, por causa que, né, o quebra-vento é aquela coisa que, né, joga o vento para dentro do carro. Ele tem aquela captura, ele quebra o vento e bota pra dentro do carro. Carro antigo é tudo de bom, cara. Então, ouvinte, a gente vai criar um apoia-se para você poder contribuir e a gente instalar quebra-vento no Fiesta 99 do Maurício. Imagina, eu achei que era pra comprar um carro antigo. Não, fazer um mod no carro, perfeito. O Tibico Altair, a fundação, tem um carro antigo. Quer dizer, a gente terá, se vocês doarem no Apoia-se. Como é que seria o Tibico móvel? O Tibico móvel teria um alto-falante bem grande do lado de fora. Não, olha pra fazer buzina de bebê, buzina de sair da frente de corno. Pelo amor de Deus, eu vou pedir pro conselho te exonerar da fundação, Maurício. Que horror. Seria um carro dos anos 50, meio estilo cubano, ok? De preferência ainda mais antigo, por causa que a fundação é antiga. Pra quem não sabe, a Fundação Tibico Altair foi fundada em 1890. Meu sonho era ter um carro com a tecnologia de um Tesla, ou um melhor, feita pela Huawei, mas com a aparência de um Fuca. Que aquele carro é tudo pra mim, tudo. O Fuca é tudo pra ti, o Tesla não, mas o Fuca é mais tudo pra mim ainda. O design é perfeito, todas aquelas curvas, é perfeito, não tem nenhum erro naquele carro. É verdade, é um carro bem bonito mesmo. Exceto por ser nazista, mas... Não, é brincadeira, gente, não é um carro nazista. Não, o Fuca é um carro nazista, o Fuca é uma criação cuja demanda foi do partido nazista. A ideia é ser um carro popular. E, como a gente sabe, políticas de criação tanto de produtos quanto de serviços e outras coisas populares, tipo habitação popular, são coisas muito legais. São coisas nazistas? São coisas boas. Não, carros populares são coisas boas. Mas foi uma demanda do partido nazista. Então é um carro nazista, sim. Você Volkswagen, inclusive, significa carro do povo. Isso aí. Mas a Volkswagen é mais antiga que os nazistas. Deixa eu até conferir isso. Mas sério, esse carro é... E eu queria muito que tivesse uma marca de carro que a proposta deles fosse design ousado. Porque eu não vou dizer que os carros de hoje em dia, tipo, são fracos em design, porque provavelmente quem entende design de carro, nossa, ia querer bater em mim e ia me explicar porque os carros de hoje tem várias coisas incríveis de design e tal. Mas pra mim parece tudo muito parecido. Inclusive eu queria muito que variasse mais de cor, porque ia facilitar muito pra pegar o Uber. Porque eu odeio quando aparece lá Tananã, placa 0202. E eu fico, tá, gente, e o que isso quer dizer? Pra mim, qualquer carro desses aqui pode ser o Tananã. Me diz a cor. Mas dizer a cor também não adianta muito. Porque é sempre branco, cinza ou preto. Branco, cinza ou preto. Tinha que variar mais cor de carro, isso é verdade. Como é. Cor de carro é uma coisa muito, muito brega e tediosa. Imagina se existissem uns carros, tipo, com umas cores muito doidas. Ia ser muito mais divertido. Sim, tu olha umas fotos, tipo... Tu olha umas fotos de trânsito, tipo, dos anos 60 e 70, e era bonito de ver até, por causa de quão colorido eram os carros. Aqueles carros meio verde água. Ai, perfeito, lindo, lindo. Tem um CFC aqui em Santa Maria que, como atrativo, comprou 3 carros coloridos. Um rosa, um laranja e um verde. Inteligente. Bem inteligente.
Decidi que vou tirar a carteira, diz a Manu. Mas eu queria muito que tivesse uma marca especializada em fazer, tipo, carros com design não preguiçoso, que parece o mesmo de antes, só com a borda um pouquinho mais arredondada. Tá, tô a favor dessa ideia aí, mas ó, catei sobre a história da Volkswagen aqui. A origem da empresa remonta à década de 1930, na Alemanha nazi, e ao projeto de construção do automóvel que ficaria conhecido no Brasil como Fusca, em Portugal como Karocha, na Alemanha como Kafer e nos Estados Unidos no Reino Unido como Beetle. O termo Volkswagen foi criado por volta de 1924 pelo engenheiro alemão-judeu Joseph Ganz, que lutava para modernizar a indústria automobilística alemã, publicando suas ideias de introduzir suspensões independentes com semi-eixos oscilantes, baixo centro de gravidade e chassi com tubo central num automóvel popular que custasse o mesmo que uma motocicleta. Ou seja, ideia popular de um judeu que a Alemanha roubou. Olha que aí. a Alemanha nazista roubou. Foda, né? E o Várias coisas cara eles fizeram pensou isso. em tudo. Eu amo esse cara, nem sabia que ele existia O e eu Joseph amo ele. Ganz? Vamos ler mais sobre ele. É uma pena que o nome Beetle não tenha pegado. Eu acho que Beetle não é bonito, não. Sabia? Bom, a gente podia se chamar de besouro, então. Eu prefiro Karocha. Não, Karocha não. Não. Na verdade, Fusca é o nome perfeito. Se vocês forem pra pensar, Fusca é muito bom, cara. Não, Fusca não é, é sabe muito por bom. quê? Porque começa que as pessoas Sabe qual que é falam melhor que Fusca, as Fusca? pessoas falam Fuca. O Fusca é bom. Então, Fuca é melhor ainda. Era isso que eu ia dizer. já, não. já começa aí o erro. É exatamente isso. Fuca, Melhor Fuca que é Fusca, muito só bom. Fuca. Mas Não, Fuca é perfeito, cara. Fuca, eu não sei. Fuca não soa, não é. Fusca é bonito, sabe? Mas Fuca. Não, mas mesmo Fusca não tá à altura desse carro. E depois, porque é bonito, a gente podia chamar ele de Joaninha, talvez. Cara, Joaninha. um candidato à prefeitura que fosse com o Fusca no debate ia ganhar, tipo, muito meu carinho. Eu tô olhando aqui Eu umas acho fotos que de o Fusca Fusca. é um carro muito lindo, mas deve ser horrível ter um Fusca atualmente, porque deve ser muito caro a manutenção de um troço assim. Ah, mas tu é deve verdade. poder Ou tu fazer não deve ter nem um pouco vários... de conforto. Não, mas tu deve poder botar no YouTube e deve ter um monte de gente ensinando a consertar. Não, cara, mas assim, a longo prazo, o Fusca não é tão mais caro que um carro, tipo, novo. Eu não sei, posso estar falando merda, né? O Tibicoteiro aqui é o lugar onde a gente fala coisas com Que a bem gente, pouco que a gente embasamento. absolutamente não tem certeza mas- e nenhum comprometimento. É que o que rola do Fusca é que ele, apesar de tu precisar muito de conserto e manutenção, ele é muito, muito, muito fácil de consertar. Tipo, o conserto é rápido, precisa de pouca mão de obra, as peças são muito baratas, tipo, tu encontra peças sobrando pra Fusca. E aí os carros muito modernos, às vezes eles têm um sistema muito complexo que demora pra consertar, gasta muito dinheiro com peça, gasta muito dinheiro com mão de obra pra conserto. Então a longo prazo o Fusca não é um carro tão caro não, até porque ele já é barato, tipo, tu já compra ele de uma maneira barata, e tu gasta com muita frequência, tu precisa consertar ele, mas os consertos são baratos, entendeu? E se tu parar pra pensar, vocês já viram um Fuca ou Fusca, dependendo da região de onde você é, em um guincho? Não, porque esse carro, ele nunca para. Mesmo que tenha estragado alguma coisa ou esteja voltando alguma coisa, ele não para. O máximo que pode acontecer é tu ter que descer, a pessoa do outro lado descer também, vocês fora do carro correrem um pouco empurrando o carro, quando pegar embalo, pula pra dentro do carro, entendeu? Mas nunca vi um ficar parado e precisar que outro fosse lá puxar, entendeu? Pode até estragar, bem- tu tem que levar no mecânico. Mas tu leva andando. É bem isso que a Manu falou também, é qualquer um vídeo do YouTube com uma criança de 10 anos e o microfone estourado deve te explicar qualquer manutenção do Fusca. Exatamente. Eu tenho certeza que com óleo e silver tape dá pra fazer qualquer coisa nesse carro. Eu tô procurando qual que é a origem do nome Fusca e eu acho que eu encontrei. Na página Fusca da Depressão no Facebook, eles têm a seguinte explicação. No Brasil, a origem do nome Fusca está relacionada com a pronúncia alemã da palavra Volkswagen. Olha onde a gente foi. O fonema da letra V em alemão é algo como V, e o W é V. Ao abreviar a palavra Volkswagen para VW, os alemães falavam VW. Logo que o Fusca foi lançado na Alemanha, ficou comum a frase "isto é um VW, isto é um VW". A abreviação alemã VW, eu não sei como é que se pronuncia VW, pra ser sincero, deve ser bem diferente do que isso, mas tudo bem. Logo se transformaria em Fuc e Fuca. Talvez por uma questão de fonética, acrescentaram o S na palavra e o Volkswagen virou Fusca aqui no Brasil. Caralho, o Fuca é mais... Fuca é mais original do que Fusca. O Fusca que é uma corruptela. Porque originalmente era Fuca. Entendi. Porque era Fuc. Porque era VW, que deve pronunciar, sei lá eu como, deve ser Isso parecido com significa Fuca. que eu sou nazista? Não. É brincadeira, gente. Ah.
Aí tem como se chama em outros lugares do mundo. Olha, na África do Sul se chama Do You Well. Parabéns aí, Fusca da Depressão. Muito legal o conteúdo aqui de vocês. Eu só queria ter que abrir um parênteses da tristeza aqui. Olha que mundo horrível no qual a gente chegou, que eu digo isso e tenho que avisar logo depois que é brincadeira, porque existem pessoas que considerariam isso algo existível. Sim. Tipo, se quando a gente fala que é nazista, isso com certeza absoluta precisa de uma declaração de que é uma brincadeira. Por causa que existem pessoas que falam isso abertamente hoje em dia, coisa que era inimaginável há 20, 30 anos. Começa que a gente fala que é nazista, caramba, isso aí tu que tá ninguém dizendo. Fala que é nazista, mas quando tu faz uma piada quando tu faz uma piada com algo relacionado de baixa a isso... qualidade, por sinal. Piadas bem preocupantes de se fazer. Tu tem que avisar que, tipo, não, sobre hipótese alguma, ninguém aqui apoia nazismo ou qualquer coisa derivada disso. A gente é contra isso. Ó, aí o Fuca da Depressão tem aqui um meme da página South America Car Meme. Eu nem sabia que existia South America Car Meme. Que é assim, ó. Eu lembrei da história que tu contou, Léo, da marcha. Eu procurando minha dignidade depois de ter errado a marcha no meio da galera. Triste. É bem triste. Que dá um barulho bem constrangedor, né? Sim, dá um tranco, todo mundo dá um pulo assim no carro. Não, chama atenção. Apagar o carro também é uma coisa que me deixa meio ruim. Então toda vez que eu tô com alguém e a pessoa apaga o carro, eu digo, isso daí faz parte, tá bom? Eu também faço isso o tempo todo, pra pessoa se sentir melhor. Eu fui procurar o artigo de Fusca na Wikipédia e eles têm a lista com os nomes do Fusca ao redor do mundo. E eu posso dizer que, na minha opinião, o Fusca é de fato um dos melhores nomes dados para o Fusca de todos. Porque eu acho... Brasil! Qual que é o pior? Tem vários. Tem um que, segundo a Wikipédia, a tradução para o nome do Fusca na Alemanha é Porsche Bola. Porsche Bola é um bom nome pro... Mas temos um lugar em que eles chama bolha, no caso na palavra, tudo isso considerando a língua do local, no caso isso é em dinamarquês, eu não vou falar aqui porque vai ser ridículo. Provavelmente mas... na Espanha ele é chamado de escarabajo, que seria um escaravelho. Podia ser Joaninha, tranquilamente. Temos também um dos melhores, talvez, e competindo com o Brasil, em Honduras e na Guatemala, ele é chamado de cucaratita, que é baratinha. E é muito fofo. Tatu Bola também seria muito bom, Tatu Bola seria um bom nome. Tatu já seria Embora baratinha também seja o Ford 1929. Isso não diz nada pra mim. Nenhuma imagem se formou na minha cabeça. E ele parece um Fusca, não parece? Deixa eu até catar aqui. Ford 1929. Mas um outro também que eu achei muito fofo é lugares que chamam na sua língua de tartaruga, porque de fato é uma tartaruguinha. É verdade, tem até as patinhas. Sim. É verdade. Ai, por que tinha tanto nome melhor pra dar, gente? É que Fuca é Mas... Fuca veio do VW aí, entendeu? A gente ouviu os gringos falando e tentou imitar. É uma buzzword. É tipo fazer o brainstorming, tá ligado? No fim das contas é o Fuca. Que job mal feito. É, um job mal feito. 20 de janeiro, no Brasil, é o dia do Fusca. Vamos ter que fazer uma festa. Vamos alugar um Fusca no dia 20 de janeiro, só pra dar uma banda, assim, tipo, todo dia 20 de janeiro vai ser o dia do Fusca, a gente vai comemorar alugando um Fusca e dando uma banda. Provavelmente não no próximo 20 de janeiro, porque... a gente não vai estar vacinado ainda. Vamos estar sim, não, para com isso, pelo amor de Deus, vamos estar sim. Já tá preparando agora, dia 15 de outubro, já vou até mandar aqui a notícia. Olha. Dia 15 de outubro é o fim da fase 3 da vacina Sinovac, da chinesa, tá? 15 de outubro eles vão publicar o paper dizendo se ela tá aprovada ou não na fase 3 de testes. Bota aí na sua agenda, vamos comemorar, vamos estourar champanhe. A gente precisa ter algum tipo de esperança no mundo. Meu sonho é que a vacina chinesa... Sabe quando o cara toma vacina quando é criança e fica um furinho no braço, assim, né? Fica uma marquinha. Imagina se essa vacina deixa uma marquinha. Que é uma foice e um martelo. Meu Deus, seria tudo pra mim essa vacina. Gente, vamos encerrar o nosso programa dando um conselho pra alguém? Por favor. Vamos. Morra, desgraçado! Morra! E que eu veja a tua morte! Entendeu, seu miserável do inferno?
comunista do diabo! Que estouro, que beleza de carrinho. É o seguinte, o título desse é Quero me separar, mas ela me chantageia com o carro. Mas o que é isso? Olá, estou casado há 17 anos e nunca tive razão. Nos conhecemos pela internet depois de 10 dias de namoro físico e nos casamos. Com o passar dos anos, descobrimos que não tínhamos nada a ver com o outro. Hoje temos uma filha de 16 anos. Eu tinha uma carreira boa de representante comercial, no qual ela insistiu para eu sair para trabalhar no negócio dela. Hoje nossa vida é um inferno. Ano passado me mandou embora. Tolo, não fui e me endividei para continuar com ela. Continuamos. É o inferno idem. Hoje brigamos em casa e no trabalho. Eu admito que sou errado, ela não. Sempre a razão está com ela. Hoje, não aguento mais ela, até o jeito dela falar me tira do sério. Eu a odeio com todas as minhas forças. Quero me separar, mas ela me chantageia com o carro e o AP que compramos. O que eu faço? Se separa? Tipo, eu tenho a desconfiança de que é uma merda. Aí, ó, já começa. Ai, todo conselho eu tenho que dizer isso. Porque casar é uma escolha péssima, porque o próximo passo é o divórcio. E o divórcio é um negócio que gasta energia, tempo e dinheiro das pessoas. Portanto, não se case, porque daí tu nunca vai precisar passar por um divórcio. Já começou aí o erro. Mas, bom, existem formas legais de conseguir apoio. Tipo, não adianta ficar nessa ilusão de que tem como ter um divórcio tranquilo e tal. Não adianta, todo mundo vai gastar quase todo o seu dinheiro. No fim, vai cada um ficar com 10 pila e os advogados com todo o resto do dinheiro, entendeu? Então, não separa logo, meu filho. Concordo com a Manu. E eu ainda tenho um adendo. Algum dinheirinho vai sobrar. Se vocês forem, por exemplo, dividir o carro, dividir o AP, essas coisas, algum dinheirinho vai sobrar. Tu esqueceu também de dar os detalhes aqui do teu contrato matrimonial, né? Isso aí é bem importante. Mas de qualquer maneira, com esse dinheirinho que sobrar, compra o Fuca. Tu com certeza vai conseguir comprar. E provavelmente vai ser, tipo, bem mais estiloso, bem mais bacana, vai mudar a tua vida. Talvez tu até, tipo... arrume cantadas por ter um Fuca, que as pessoas gostam de Fuca, as pessoas acham bacana. Essa debate aí é uma adaptação do será que eu caso ou compro uma bicicleta? Mas nesse caso é meio... Será que eu descaso e fico sem a bicicleta? Não, pô, é que ele vai ter... É que tá. Ele vai ter que descasar e comprar uma bicicleta, porque ele vai ter que fazer as duas coisas, provavelmente. Uma bicicleta também é excelente meio de transporte aí pra alguém que... Mas não é possível que esse casamento seja tão ruim, porque tu tá ficando no casamento por um carro, entendeu? Não, então é verdade. Pô, o casamento é uma bosta, o carro deve ser muito foda mesmo. Tipo, o carro e o AP devem ser muito bons. E da filha, foda-se, né? Tu não quer falar da filha. Quem se importa com essa criança? Só importante é o carro. Esse cara aí é o pai daquela menina que não diz que ama ela no primeiro do MIDS. É isso aí mesmo. Ai, gente, eu não vou nem entrar nessa discussão de novo. Se você quiser saber do que a gente tá falando, escute o episódio chamado Eu Tô Louco. Cara, como é que faz esse cara aqui, tipo, ele se preocupa tanto assim com o carro? É que tem uma galera louca, né? É por esse motivo que a Manu começou dizendo que carro era uma coisa meio brega. E realmente é. Ora a preocupação do carro, né? Tá me chantageando com o carro. Tu aceita conviver com alguém que tu tem asco pelo que ele falou por um carro? É um carro, entendeu, gente? É só um treco que tem 4 rodas. Como é que ele vai fazer pra ir no debate? Pega um Uber. Não teve um candidato que alugou um carro pra ir no debate? Eu acho que teve. Teve um que conseguiu com um amigo, que não tem carro. Teve outra candidata que teve um problema mecânico no carro e teve que pedir pra uma amiga também. Muito bom. Teve o candidato que é o atual prefeito, que ia com o carro de outra pessoa que ficou presa no trânsito em Guaíba. E aí teve que chamar outro assessor. Correria. Tá, e atrações drive-in, vocês foram em alguma nessa pandemia? Eu fui ano passado, quando não tinha pandemia. Como é que foi? Tá pra encerrar o programa então, conta pra gente como é que é um drive-in, Léo. Chega assim com o carro, tu estaciona... E aí, no caso era cinema, né? Eu sintonizei o rádio na estação. E aí saiu o som no carro e vi o filme. Eu assisti ET. Pela primeira vez, inclusive, eu vi ET completo. Foi no drive-in. Legal. E olha,
Não é legal, não recomendo. A tela era grande? Porque isso é uma coisa que eu acho que... A tela era grande. grande. Passou uma garota de patins vendendo Coca-Cola numa garrafinha de vidro e tu comprou uma Coca-Cola e passou o braço em cima da tua garota que tava no carro? Não, mas eu e minha garota compramos hambúrgueres numa rede de fast food antes, comemos no carro e passou uma garota com pipoca, mas ela só entregava assim. Eu ia perguntar, não estavam vendendo coisa, era só pipoca dada, assim. Tá. E ela não tava de patins? Não tava de patins, ela andava a pé. É a precarização do drive-in. Eu não sei. E pra mim também, se não tem uma imagem que é tipo de trás da câmera, meio de baixo pra cima, assim, com o cara passando o braço em cima da pessoa do carona, assim, sabe? Eu não acho que é drive-in. eu não acho. Ok. Eu só não acho. Drive-in é meio que essa é a pira do drive-in, né? Mas antes essa não é a melhor história, então eu vou dar uma notícia também pior ainda. Eu abri aqui um site de uma locadora de veículos, que eu não vou falar o nome. Eles não têm Fusca, então eles ainda têm aí uns bons meses pra conseguir um Fusca pra gente. Fica o aviso. É verdade, fica o aviso. Se você tiver um Fusca e quiser levar a gente, depois da vacina, pra dar banda, a gente aceita. Isso. Não, e também pessoas físicas. Ah, droga! Pessoas físicas que estão interessadas em alugar o seu Fusca, entrem em contato. Gente, mas a gente tem uma amiga que tem um Fusca. Dedura? Laura tem um Fusca. A Laura tem um Fusca, gente. A Laura tem um Fusca. Verdade. Inclusive, já tivemos que dar uma empurradinha no Fusca pra ele funcionar. Mas ele funcionou. Fui injusta. Boécio, irmão da Laura, por acaso, já deixou eu andar naquele carro. Não dirigir, obviamente, né? Mas já foi. Estamos intimados aí pro dia 20 de janeiro. Rolê de Fusca, comemorar o dia do Fusca. Caso a gente tenha vacina. Boa noite pra todo mundo aí nos ouvindo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau! Minha filha não pode dar o cu, não pode! Da puta! Ô, desgraçada! Olha o que vocês fizeram no meu carro!